Este filme foi baseado numa história real do Aaron Ralston, que é um aventureiro que ficou com o braço preso numa pedra por 5 dias até que ele se vê obrigado a cortar o braço para poder escapar dessa situação. Mas vamos do começo e lembrando que eu vou recapitular a história do filme, então tenha em mente que talvez haja diferença no que foi adaptado para o cinema com a história real. Não vou falar tanto dessas diferenças aqui porque esse não é o propósito do vídeo, mas conforme eu achar pertinente, eu comento sobre o que é real ou o que é ficção. Dado esse disclaimer, podemos prosseguir. É abril de 2003 e Aaron vai fazer trilha num canyon remoto em Utah. Ele vai de carro até um certo ponto e o resto do trajeto ele faz com sua bike. Indo pelo canyon, ele encontra duas moças, a Megan e a Christy. As duas estavam perdidas, querendo ir para um lago subterrâneo que havia ali por perto. Aaron se oferece para mostrar a elas onde fica o lugar. Elas aceitam e após terem ido para o lago, Aaron segue sua trilha enquanto as duas amigas vão para casa. Elas tinham o convidado para ir à festa que elas dariam no dia seguinte, e Aaron tinha aceitado. Mal ele sabia que passaria os próximos 5 dias naquele lugar inóspito. Quando o protagonista segue seu trajeto, pouco depois ele se depara com uma rocha de 360 quilos. Como eu sei que ela tem 360 quilos? Porque depois se descobriu que a rocha que prendeu ele tinha esse peso. Após testar se ela estava bem sedimentada, ele se apoia nela com as mãos, mas aí a rocha se move e Aaron cai, sendo que a rocha cai em cima da mão direita dele. Com a mão direita presa, Aaron tenta de todas as formas se livrar dessa situação. Em primeiro momento, apenas puxando o braço, mas logo ele percebe que isso teria pouco efeito. Depois ele se acalma e vê o que tem consigo, que poderia ser usado para sair dali. Vemos um óculos, um Discman, um relógio, uma garrafa d'água, cordas, câmera de tirar fotos e uma filmadora. Além de pilhas, cartões, chaves e um canivete vagabundo. Fora isso tudo, Aaron tinha uma mochila de hidratação. Essas mochilas conseguem manter a água mais fresca em relação a uma garrafa normal, e elas têm uma mangueira que ajuda a aproveitar ao máximo toda a água que tem na mochila armazenada, evitando assim desperdício quando se está bebendo água. Fora que dependendo da arquitetura da mochila, é possível evitar que a pessoa transpire muito, o que a faria se desidratar mais rápido. Isso enquanto ainda mantém a temperatura da água, o que é bem impressionante. A primeira coisa que Aaron começa a fazer é usar seu canivete para tentar lascar a rocha. Ele esperava assim conseguir soltar o braço. Só que como eu já disse, o canivete dele era bem vagabundo, então ele se mostra pouco eficaz para isso. Pelo contrário, a lâmina no canivete só fica ainda mais cega devido a esse uso. Após 24 horas preso, o protagonista grava um depoimento com sua filmadora. Achando que morreria ali, ele deixa uma mensagem para seus pais. E ele tinha razão para achar que morreria ali, porque tudo estava contra ele. Grande parte do problema em que Aaron se meteu foi fruto de péssimas atitudes que ele tomou. Em primeiro lugar, ele não avisou para ninguém para onde ia. Então mesmo que dessem falta dele alguns dias, ninguém saberia onde procurá-lo. Além disso, ele não tinha um telefone consigo. Ok, provavelmente um celular seria de pouco ajuda, já que eu duvido que houvesse sinal ali. Mas em 2003, já existia telefone via satélite. Com um desses, Aaron poderia chamar ajuda tranquilamente. Agora voltando aos fatores que pesavam contra ele. Ele tinha pouca água, coisa de 350 ml apenas. E a água é fundamental, sem ela, entre 3 dias e 1 semana você morre, simples assim. E o cara tinha 2 burritos. Essa era basicamente toda a comida que ele tinha. E assim, o protagonista vai administrando a água e essa comida durante os dias difíceis que viriam pela frente. Eu sempre penso que a tecnologia está acabando com as situações limites que vemos nos filmes, porque quando uma tecnologia tipo Starlink estiver popularizada, uma situação tipo essa jamais vai acontecer, porque vai ter internet nos lugares mais distantes possíveis, assim se alguém precisa de ajuda, mesmo estando longe da civilização, basta sacar seu telefone e pedir ajuda. Como o calor naquele lugar era extremo, Aaron utilizou alguns métodos para tentar diminuir a temperatura corporal, o que por consequente diminuiria também a velocidade em que ele ia se desidratando. E para tentar sair dali, ele usa a corda de escalada. Aaron amarra ela em volta da pedra e tenta levantá-la. E assim, não havia nenhuma chance dele mover aquela rocha sozinho. Para você ter uma ideia, depois do Aaron ser resgatado, foi enviado uma equipe para recuperar o braço amputado dele. Aparentemente, para mover a rocha foi preciso a ajuda de 13 homens e um dispositivo hidráulico. Então, realmente, sem chance dele ter conseguido mover aquilo sozinho. Ok, já fazem 3 dias desde que Aaron ficou preso. Nesses primeiros 3 dias, ele ficou basicamente tentando lascar a rocha ou movê-la.
A partir do quarto dia, a abordagem dele passa a ser diferente. Em primeiro lugar, ele já estava bem mais abatido. Até agora, ele fez xixi 2 vezes e não precisou fazer o número 2, ou segurou, sei lá. O lance é que na segunda vez que ele urinou, Aaron decidiu abastecer a mochila de hidratação com o xixi. A ideia era guardar aquilo para beber depois, afinal sua água estava acabando. Eu já falei isso em outros vídeos, mas repito aqui. Beber urina é uma péssima ideia. Isso não vai te hidratar, na verdade fará o contrário. Na urina tem sódio, o que acelera o processo de desidratação. Então a urina faz mal apenas, não tem por que bebê-la. Aaron, claro, não sabia disso. Honestamente, para um aventureiro, esse cara estava muito despreparado. Aaron, claro, não sabia disso. Honestamente, para um aventureiro, esse cara estava muito despreparado. Continuando o que eu dizia antes, a partir do quarto dia, Aaron muda sua estratégia para tentar sair dali. Fraco pela sede e fome e sem perspectivas de alguma ajuda chegar, ele pensa, vou ter que meio que arrancar minha mão para sair daqui. E aí ele faz um torniquete utilizando a mangueirinha da bolsa de hidratação. E para cortar o antebraço, o protagonista utiliza o canivete vagabundo dele. O problema é que era um canivete vagabundo, então quando ele tenta cortar com a lâmina, só consegue fazer alguns machucadinhos sobre a pele. Aaron, no meio disso tudo, começa a ter alucinações, inclusive uma de que conseguiu escapar graças a uma tempestade que aparecia do nada. Diferente dessa doce ilusão, a dura realidade é que ele estava ali, preso e indo rumo à morte minuto após minuto. O protagonista chegou a um ponto em que tinha desistido. Ele inclusive escreveu seu nome seguido por sua data de nascimento e de possível falecimento, que ele pensava ser 2003. Só que uma visão que Aaron teve dele brincando com uma criança lhe deu forças para acreditar que ele sairia dali vivo. E sabendo que não teria como cortar o osso com o canivete, Aaron decide quebrar os ossos que compõem o antebraço, ou seja, o rádio e a ulna. Para tanto, o que ele faz é fazer uma força para baixo com o peso do corpo. Agora calcule a dor exorbitante que esse maluco deve ter sentido, cara. Pior não é nem isso, porque após quebrar o osso, Aaron utiliza outra lâmina do canivete de 50 mm para ir cortando a pele e também utiliza um alicate para cortar os tendões mais grossos. Isso dá uma aflição horrível, não tem como ver o cara fazendo isso no filme e ficar indiferente, brother. Simplesmente não dá. E na vida real é dito que o Aaron fez isso e procurou deixar as artérias principais por último. Fora que no filme não fica claro a escala de tempo. Demorou 1 hora para ele cortar o próprio braço. Imagina a dor excruciante que o cara sentiu durante essa hora. Depois de cortar o que tinha para cortar, Aaron começa a fazer força para trás com todo o corpo para remover o braço completamente. E quando ele finalmente consegue se desprender da rocha, ele fica num estado de choque. Parece não acreditar no que está acontecendo. Aaron cobre o braço e sobe pelo lugar que antes desceu. Ao caminhar um pouco, ele encontra uma poça muito, mas muito suja e bebe daquela água. A situação é extrema, eu sei, mas é complicado recorrer a uma atitude dessa. Se você beber água contaminada, a chance de ter uma diarreia que irá te deixar muito mais desidratado é altíssima. Mas enfim, Aaron continua em frente, e ele caminhou bastante, porque o lugar onde ele ficou preso ficava a 13 quilômetros de onde havia estacionado o seu carro. No estado crítico que ele estava, fazer essa caminhada era uma tarefa dificílima. Aaron caminhou por 9 quilômetros até encontrar algumas pessoas para quem ele pediu ajuda. Os desconhecidos se aproximaram dele e ofereceram a Aaron água e comida. Além disso, também chamaram por ajuda. Logo chega um helicóptero para resgatar o protagonista. Em seguida, vemos flashes do que aconteceu com ele. Sua história ganhou fama na mídia e é dito que várias de suas visões, tidas no lugar onde ficou preso, se concretizaram. Uma delas é ter visto sua família no sofá olhando para ele. Mas também tem a visão do garoto que Aaron acreditava ser o filho que ele ia ter no futuro. O garoto da visão seria Leo, que nasceu em 2010, ou seja, 7 anos após o acontecido. O mais louco é que, mesmo após ter sofrido esse trauma, ele não desistiu de se aventurar pela natureza. Continuam subindo montanhas e esse tipo de coisa, só que agora ele avisa a família para onde vai. Uma dúvida que eu tive nas 2 vezes que vi esse filme era quanto a se uma das moças que o Aaron encontrou no canyon se tornou a esposa dele que vemos no final. Na verdade não, provavelmente ele nunca encontrou aquelas 2 mulheres no canyon na vida real, e isso só foi incorporado no filme para ajudar o longa a chegar aos 90 minutos e para criar mais drama. Bom galera, este foi 127 horas, espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!